Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui do objetivismo e fazer alguns relatos históricos objetivistas. Eu acho que tem alguém fazendo alguma obra aqui do lado, gente. Então, vocês me desculpam pelo barulho, tá? Que vocês podem estar ouvindo aí no fundo. Deixa eu pegar meu carregador aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, tá? Então, do que se trata o objetivismo? O objetivismo, ele significa, essencialmente, que o conhecimento humano possui propriedades e características que transcendem as crenças e estados de consciência dos indivíduos que os projetam e contemplam. Ou seja, a gente está admitindo que o conhecimento humano é objetivo. Ele tem características que estão além, né, dessas crenças e estados de consciência dos indivíduos que projetam e contemplam esse conhecimento. Então, eu, como cientista, eu não conheço todo o corpo produzido pela ciência, né? Logicamente, assim como nenhum cientista o faz. No entanto, não é por causa disso que a ciência, desculpa, né, deixa de ser objetiva, né? Ela tem um corpo de conhecimentos objetivos. Então, a gente vai desenvolver essa ideia hoje, tá? E o objetivismo ele se contrapõe ao individualismo. O individualismo admite que o conhecimento é compreendido em termos das crenças dos indivíduos, tá? De certa maneira, tá? Algumas vertentes epistemológicas acabam admitindo, de certa maneira, que o conhecimento é objetivo e outras, né, admitem que ele é individualista. Tá? Então, isso é uma das dimensões que a gente pode fazer a análise também das epistemologias. A gente vai defender aqui que o conhecimento científico ele é, né, objetivo, pelo menos na física. Tá? Então, vamos aqui, né, defender essa posição hoje. Então, por isso, vamos começar falando sobre o individualismo e fazer algumas, digamos, críticas a esse conhecimento. Tá bom? Essa forma de pensar. Então, o conhecimento é compreendido como um conjunto especial de crenças que residem nos cérebros ou nas mentes dos indivíduos nessa posição. Tá? Então, eu posso dar como exemplo para vocês. Né? Eu sei quando eu escrevi esse parágrafo. Né? Digamos, né, que você escreveu um parágrafo sobre, vamos dizer, teoria da relatividade, mas você não sabe. Né? Está na minha mente, mas não na sua. Ou eu posso perguntar, você sabe ou não sabe a primeira lei de Newton? Então, você como sujeito, né, está familiarizado ou não com alguma coisa. Tá? Um segundo ponto, né, do individualismo é que nem todas as crenças são genuínas para o individualista. Tá? Então, por exemplo, a crença de que as maçãs caem para baixo não é uma afirmativa, tá, de conhecimento genuíno. Por quê? Para ser genuína, uma crença ela precisa ser demonstrada como verdadeira ou provavelmente verdadeira, tá bom? E aí, como é que a gente faz isso, né? Tecnicamente, né, eu precisaria colocar, né, o conhecimento científico de uma posição individual. Só que colocar o conhecimento numa perspectiva individual causa regresso infinito. Por quê? Porque justificar uma afirmativa requer apelo a outras afirmativas que ainda precisam ser justificadas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Para eu justificar as leis de Kepler, eu posso usar as leis de Newton para demonstrá-las, mas eu teria que justificar as leis de Newton. Tá? Então, né, para evitar esse regresso infinito, é possível que a gente proponha um conjunto de afirmações
que se constituiriam em fundamentos de conhecimento, ou seja, a gente teria um conjunto de blocos de construção, né, que não precisariam ser justificadas, tá? Então, qualquer crença deveria recorrer a esses fundamentos do conhecimento. Beleza. Aí a gente retoma a um debate antigo. Qual ou aonde está a verdade ou aonde estão esses fundamentos do conhecimento? A doutrina racionalista vai admitir que o fundamento do conhecimento está no pensamento. Tá? Platão, por exemplo. Platão admitia que havia triângulos perfeitos só no mundo das ideias. E todo triângulo, na realidade, era uma aproximação mal feita do triângulo do mundo das ideias. Tá? Então, o racionalista vai admitir que o fundamento do conhecimento está no pensamento. As afirmativas que são verdadeiras e que não precisam ser justificadas, elas estão no pensamento. Enquanto o empirista, ao contrário, vai dizer que o fundamento do conhecimento está na observação. Tá? Então, Berkeley, Hume, são exemplos de empiristas. Né? Eles vão admitir que o fundamento do conhecimento está na observação. É aí que tem leis seguras, né, para admitir a veracidade desse conhecimento, tal como faziam os empiristas indutivistas. Tá? O racionalismo clássico, né, ele admite, né, isso que eu acabei de mencionar para vocês, ele admite que os verdadeiros fundamentos do conhecimento são acessíveis à mente pensante. Tá? As proposições constituintes desses fundamentos elas são claras, distintas e verdadeiras por meio do raciocínio. Por exemplo, a geometria euclidiana. Vou dar um exemplo mais sistematizado para vocês. O fundamento do corpo específico de conhecimentos é concebido como um conjunto de axiomas, e esses axiomas são autoevidentemente verdadeiros. Tá? Os teoremas que derivam dos axiomas, portanto, são verdadeiros. O representante mais moderno do que, digamos, Platão e Euclides nessa perspectiva é o próprio René Descartes. Tá? O empirista clássico, por outro lado, supõe que o fundamento do conhecimento é acessível por meio dos sentidos, por meio da observação, tal qual um empirista indutivista. Então, estabelecemos como verdadeiras afirmações quando confrontamos o mundo real por meio dos sentidos. Nós temos alguma ideia na cabeça, nós confrontamos o mundo real com essa ideia para ver se ela faz sentido. Tá? O conhecimento adicional então sairia por inferência indutiva, como a gente já discutiu amplamente nas primeiras aulas. Né? A gente vai vendo, né, se bate uma coisa com outra e a gente vai formando uma lei geral. Já vimos também que esse raciocínio não se justifica. Tá? E o representante moderno, né, dessa doutrina seria John Locke. Tá? E, por fim, né, como mencionei para vocês, todo indutivismo é uma espécie de, né, empirismo, no sentido de que o indutivismo, o contexto que a gente está descrevendo, não se trata do indutivismo matemático, mas sim do indutivismo científico que nós abordamos aqui nesse contexto dessa disciplina, que é o contexto da epistemologia das ciências. Tá? Feitas essas observações, né, de que o individualismo levaria, né, a discussão mais aprofundada do individualismo levaria a uma espécie de um colapso, né, a gente passa aqui para debater o objetivismo. Tá? No objetivismo, a gente considera que todos nós já nascemos num mundo que tem conhecimento. Por quê? Justamente porque o conhecimento é objetivo. Tá? Ele é um objeto, está fora de nós. Então, quando nos formamos em uma área, por exemplo, é preciso apropriarmos desse conhecimento para contribuir com o campo. Então, alguém que vai fazer pesquisa em física, alguém que vai fazer pesquisa em matemática, em química, em educação, precisa se apropriar desses elementos desse campo para entender o que está acontecendo ali e propor alguma coisa. Ou seja, precisa se apropriar do corpo de conhecimento prévio para, assim, fazer conjecturas audazes que podem ser confirmadas ou refutadas e, ao mesmo tempo, né, da mesmo tempo que se confirma uma conjectura ousada, se refuta um conhecimento prévio, e ao mesmo tempo que se refuta uma conjectura ousada, confirma-se um conhecimento prévio. A gente teve essa discussão ali mais ou menos na aula 4. Tá? O objetivista, ele enfoca as características dos itens ou corpo de conhecimento que se confrontam os indivíduos, independentemente das atitudes,
crenças ou estados subjetivos dos indivíduos. Então, esse conhecimento, ele, de certa forma, ele independe se eu acredito ou não. Se alguém chegar e disser para mim, olha, a Terra é plana, né? Olha, meu amigo, infelizmente, né, para você, felizmente para mim, a ciência já descobriu uma outra coisa, ela considera um outro corpo de conhecimento. Independentemente de se você acha que a Terra é plana ou se a Terra está parada no centro do universo, né, a ciência considera uma outra coisa, tá bom? Então, a gente olha não mais o que está na cabeça dos indivíduos, mas o que foi colocado para fora da cabeça desses indivíduos e acertado numa comunidade. Tá? O objetivismo pode ser caracterizado pelas seguintes ideias. Né? Aqui, se você quiser fazer uma marcação, tá anotando aí na aula. Né? Aqui são as características centrais. Então, ó, primeira, dada uma linguagem, as proposições em seu interior terão propriedades, quer os indivíduos estejam conscientes dela ou não, quer creiam nelas ou não. Tá? Então, se você, como conhecimento científico, ele é expresso por meio de uma linguagem, tá? Tudo que está nesse conhecimento científico tem algumas propriedades. Quer que você saiba ou perceba isso ou não. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu posso trazer a frase, meu gato e eu moramos numa casa em que não habitam animais. Bom, é uma propriedade de contradição isso, né? Porque se é meu gato e eu, a menos que o meu gato seja uma pessoa, e aqui a gente esteja usando em sentido amplo o discurso de uma moça, ou de uma pessoa, ou de um homem homoafetivo esteja se referindo ao meu gato como o parceiro dele ou dela que seja, né, muito bonito, né, aos olhos dele ou dela, né? Aqui, a princípio, eu estou falando de meu gato, estou falando de um animal. Então, se eu e o meu gato, que é um animal, moramos numa propriedade em que não habitam animais, tem um problema aí, né? Você consegue perceber. Tá? Mesma coisa se eu tivesse mudado. Eu e meus 3 cães, a gente mora numa casa que não habitam animais. Mas como assim? Você acabou de dizer que não habitam animais? Tá? A mesma coisa, né? Eu posso dizer, né, a seguinte frase: hoje morreu uma cobaia. Tá? Então, essa proposição, essa terceira proposição, ela pode ser consequência da seguinte frase: hoje, meu gato branco matou a cobaia de alguém. Isso, né, eu estou falando aqui, né, na verdade, exemplos do cotidiano. Tá? Em ciência, existem afirmativas que, por exemplo, depreendem outras das quais você pode não estar consciente. Tá? Um exemplo 2. Tá? Um advogado, ele descobre uma inconsistência durante um julgamento. Ele poderia perguntar às testemunhas se acreditavam nisso ou se elas estavam cônscias. Tá? Ele poderia passar batido também, mas o relatório ainda seria inconsistente. Ou seja, se você está num processo de julgamento, tem todo um corpo de conhecimento ali. Esse conhecimento ele pode estar inconsistente. E algumas pessoas, embora elas estejam não conscientes disso, aquilo ainda vai estar lá. Aquela inconsistência ainda vai estar lá. Então, é preciso que você compreenda, né, que toda linguagem ela tem elementos que vão passar, né, para a consciência das pessoas e alguns que vão ficar inconscientes, né, que não vão ser percebidos. Segunda, as proposições, elas têm propriedades independentemente, tá, de os indivíduos estarem cônscios delas. E essas propriedades, terceira característica, é que essas propriedades são objetivas. Elas têm um caráter de objeto. Tá? Quando a gente fala que uma coisa é objetiva, é uma coisa que não depende essencialmente dos sujeitos. Por exemplo, né, eu estou com o ar-condicionado ligado aqui na temperatura 21 graus Celsius. Se tivesse mais 3 pessoas aqui, poderia ser que uma mais friorenta dissesse: está muito frio o ar-condicionado. Né? Uma outra nem tão friorenta assim, dizendo, não, tá razoável, tá agradável a temperatura. Uma pessoa calorenta ia pedir para baixar para 17. No entanto, 21 graus seria a mesma temperatura para as 3 pessoas. É importante que você entenda isso quando a gente fala de objetivismo, que o que é objetivo é uma coisa que pode ser transformada em um objeto e que pode ser olhado, né, por diferentes sujeitos. Por mais que os diferentes sujeitos
tenham percepções diferentes, o que importa é a característica dessa propriedade. Tá? Então, vamos lá. As proposições que envolvem um corpo de conhecimento terão propriedades que os indivíduos que trabalham nele desconhecem. Então, eu vou dar um exemplo bacana aqui para vocês. Nós temos professores no nosso programa, né, que são de áreas diferentes. Alguns deles são do campo mais da física teórica e experimental, outros são mais do campo do ensino. De toda forma, né, a física moderna, que é um campo comum aí de estudo desses dois grupos, ela não é conhecida totalmente por nenhum físico. Nem eu, nem qualquer outro professor sabe toda a física moderna que existe no mundo. Tá? E nem por isso, né, a física moderna ela deixa de ser objetiva. Por quê? Porque os cientistas contribuem de maneira separada, com habilidades separadas para o crescimento da física. Assim, né, como muitos trabalhadores combinam esforços na construção de uma catedral. Eu acho esse exemplo da catedral assim muito interessante. Por quê? Enquanto existem funcionários trabalhando na fundação da catedral, eles estão plenamente inconscientes, ou praticamente inconscientes, tá? Do que um outro funcionário está fazendo lá no vitral. E vice-versa. Esse cara aqui que está lá no vitral, às vezes ele está inconsciente do que o cara está fazendo na fundação. Tá? E é mais ou menos assim que a ciência funciona, como se a ciência fosse uma grande catedral e a gente estivesse construindo juntos essa catedral e propondo conhecimentos que muitas vezes vão estar incompatíveis uns com os outros, ou, né, na maioria das vezes, vão estar compatíveis. E isso configuraria aí um programa de pesquisa progressivo ou um paradigma em época de ciência normal. Tá? É possível que um teórico elevado, tá, possa estar ignorante da relevância de alguma descoberta experimental para a teoria em que trabalha. Né? Pode acontecer. Então, de repente, o físico teórico está lá fazendo lá o trabalhinho dele, né, as contas dele, e publica o artigo dele, né, mostra lá para a comunidade científica, mas sem estar consciente, por exemplo, de alguma validação ou invalidação, por exemplo, desse modelo teórico no campo em que ele trabalha. Mas, de toda maneira, a relação objetiva entre as partes existe, independentemente dele estar cônscio ou não. Tá? Aquele conhecimento sobre a técnica experimental que falseia ou que sustenta, né, esse modelo do teórico, ela existe independentemente dele estar consciente ou não. Tá? E elas podem ser articuladas. E, né, as teorias científicas podem ter consequências, vou além, podem ter consequências que os proponentes originais delas não previam ou mesmo ignoravam. Tá? Um exemplo aqui histórico, né? Poisson e Fresnel. Tá? O Poisson ele descobriu e mostrou que a teoria ondulatória do Fresnel tinha como consequência a produção de um lado brilhante no centro do lado de sombra do disco iluminado, coisa que o próprio Fresnel tinha ignorado. Tá? Então, você vê, né? O Fresnel propõe uma teoria, né? E o Poisson vai lá e descobre alguma coisa que o próprio Fresnel tinha ignorado. Tá? Um outro exemplo é o Fresnel e a teoria corpuscular. Tá? Existiam vários conflitos entre as teorias. Esses conflitos foram descobertos. O Fresnel ele afirmava que a luz se movia mais depressa no ar do que na água, enquanto Newton dizia o contrário. Né? A gente fala Newton aqui em sentido amplo, mas a versão corpuscular, a gente vai debater isso mais adiante. Né? O Newton ele tinha uma ideia um pouquinho diferente, ele tinha uma ideia de uns fits de luz. Né? A gente vai debater essa ideia posteriormente. Mas o que importa é que as previsões eram diferentes aí nesse contexto. Tá? Outro exemplo. Na década de 1860, o Maxwell desenvolveu a teoria eletromagnética. O que o Maxwell objetivava com o desenvolvimento da teoria eletromagnética? Ele queria desenvolver uma explicação mecânica dos fenômenos eletromagnéticos. Então, ele construiu um modelo mecânico do éter. Tá? O que ele queria também, além disso?
ele queria colocar a teoria do Faraday em fundamentos mais sólidos, né? Vamos discutir isso também na aula sobre eletromagnetismo. Mas o Faraday ele não tinha uma formação formal em física. Tá? Então, muitas das coisas que ele fazia eram experimentais, mas eram, digamos assim, qualitativas. Né? A ideia das linhas de campo era qualitativa. Tá? E aí o que acontece? O Maxwell ele queria colocar isso aí, né? Organizar aí a casa do Faraday. Tá? E isso implicava naturalmente em construir uma teoria mecânica do éter. Porque o próprio Faraday acreditava que o éter se tratava de tensões e deformações desse meio mecânico aí que permeia, né, a interação eletromagnética. Tá? Aí, para isso, ele introduz a corrente de deslocamento. E, na verdade, quando ele fala de deslocamento, era de deslocamento mesmo de partículas do éter. Tá? Aí, o que acontece? Uma das consequências da introdução da corrente de deslocamento, né, é uma explicação eletromagnética da natureza da luz. Ele chega lá em um dos trabalhos dele, né, ele comete um erro, inclusive, de teoria da elasticidade, e ele, nesse erro, ele chega que a velocidade da ondulação lá era c. E ele percebe também que as ondulações são perpendiculares. Então, como já havia um conhecimento na época sobre teoria ondulatória, né, que esse teoria ondulatória da luz, que a teoria ondulatória da luz é do início do século XIX, aí o Maxwell ele chega à irresistível conclusão, mais ou menos como ele coloca, de que a luz deve ser uma onda eletromagnética. Tá? Então, o Maxwell, ele, de certa forma, ele não chega a isso de uma maneira direta, né? Quem vai chegar a isso aí, né, são outros cientistas posteriormente, que eu já vou mencionar quem. Mas o que existe de importante aqui é que o Maxwell ele ignorava, conscientemente ou não, uma das consequências da sua teoria, que era a produção de ondas de rádio por cargas oscilantes. Inclusive, ele morreu, tá? E ele não verificou isso. Por quê? Porque isso só foi descoberto, né, e demonstrado pelo Fitzgerald em 1881, 2 anos após a morte do Maxwell. Tá? Agora tem uma coisa mais forte ainda, porque o Maxwell ele constrói o modelo mecânico do éter. Ou seja, o Maxwell ele se enquadra nesse aspecto mecanicista. Só que, ironicamente, por uma ironia do destino, a teoria do Maxwell derrotaria esse mecanicismo, tá? Mesmo que o Maxwell acreditasse no mecanismo. Então, reduzir o eletromagnetismo à mecânica parecia ser um programa fadado ao fracasso desde o início, mesmo que o Maxwell não tenha percebido. E é importante mencionar uma crítica que o Pierre Durand faz ao Maxwell, que ele disse assim, não é possível, cara. O Maxwell errou, erro de teoria da elasticidade básico, era para ele chegar em uma velocidade que era bem menor, né, do que a velocidade da luz, que era raiz de 2 vezes menor, né, ou seja, c dividido por raiz de 2. Tá? E aí o Pierre Durand diz assim, olha, o Maxwell só pode ter acochambrado isso aqui para forçar uma conclusão dele, para você ver, né, a crítica que ele sofreu. Tá? Então, esse programa, desde o início, ele já parecia fadado ao fracasso, tá? Mesmo que o Maxwell não tivesse consciente. Então, isso é um argumento a favor do objetivismo. Ah, o conhecimento está na cabeça dos cientistas? Não, ele está aí, né? Está aí, vê quem quer, né? Parece aquele meme do golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer. Então, exemplo de existência objetiva. Tá? O Lodge, Oliver Lodge, aqui é um dos caras que foi, né, digamos assim, não vou dizer que pioneiro, mas que ele esteve na competição pela produção do rádio, ao mesmo tempo que o Marconi produzia aspectos relativos ao rádio, o Lodge estava envolvido. Tá? E o Larmor, que é o famoso teorema de Larmor, né, que afirma que carga acelerada emite radiação, eles projetavam modelos do éter. Tá? O Lorentz, na Holanda, e o Hertz, na Alemanha, entenderam que a teoria do Maxwell poderia ser fecunda se ignorassem o éter subjacente às quantidades de campo. Então, olha, você vê, por um lado, alguns cientistas vão tentar formular modelos de éter e outros vão tentar dizer assim, ó, não usa esse éter aí, vamos se focar aqui nas quantidades de campo, tá?
e esse programa dos campos, né, que foi enfatizado aí pelo Lorentz e pelo Hertz especialmente, ele deságua na teoria da relatividade. E ambas as ideias já estavam, né, nos escritos de Maxwell, mesmo que o Maxwell não percebesse. Então, são forte argumento a favor da existência objetiva de coisas que aparentemente não estão conscientes nem mesmo para os proponentes das teorias. Então, o que a gente vai concluir aqui, tá? Que existem oportunidades objetivamente existentes que dependem da história do momento em questão, ou seja, que são historicamente contingentes, e que nem os proponentes da teoria muitas vezes entendem, mas que um outro cientista, né, trabalhando nesse campo pode vir a fazer, como é o caso dos maxwellianos, que são, aí, digamos assim, entendidos como o Lodge e o Larmor, né? Mas o Lorentz, né, que abordou a teoria de Maxwell por uma outra forma, né, fez, né, de uma maneira diferente e proveu mais avanço. Por quê? Porque essa oportunidade estava lá e o Lorentz aproveitou. Então, por último, antes da gente terminar essa sessão, né, antes da gente terminar essa sessão sobre objetivismo, né, eu vou trazer a ideia da metáfora de caixa para ninhos. Então, as oportunidades objetivas podem ser entendidas por meio dessa metáfora. Como é que é essa metáfora? Né? As oportunidades objetivas, elas sustentam a descoberta. Tá? Vou trazer um exemplo aqui histórico. A descoberta da conservação da energia por vários pesquisadores na década de 1840. No segmento das questões relativas ao estado de uma teoria ou programa, tá? Esse objetivista ele se centra nas características e das teorias do programa, ao invés de focar-se na convicção ou atitudes de indivíduos que trabalham nela. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor que exista lá uma caixa disponível para um pássaro fazer o ninho dele. Ele vai fazer o ninho dele nessas caixas disponíveis, mas ele não vai usar todas as caixas. Tá? Então, um cientista vai lá e coloca, né, o ninho dele, né, botar os ovos para, enfim, nascer aí as criações deles, em uma caixa, né, digamos assim, historicamente contingente. Naturalmente, essa caixa vai mudando ao longo do tempo, porque a ciência vai mudando ao longo do tempo. Tá? E esse pássaro, né, que é o cientista, vai colocando os ovos dele, que são as descobertas dele nesse quadro. Aí cada cientista vai ocupando um e tudo mais, e, no final das contas, essa caixa ela vai evoluindo ao longo do tempo. Tá? Então, as diferenças, por exemplo, entre Newton e Galileu focam-se na teoria e não na atitude de um cientista ou de outro. Tá? As teorias que eles vão propondo, por exemplo, o Galileu começa a investigar a ideia de inércia, mas não muito bem ainda, e o Newton, por exemplo, vai propor uma coisa que já estava lá desde o começo em Galileu, mas que precisava de um entendimento de uma outra pessoa, só que, né, o conhecimento já estava lá. Então, o foco não é mais o que existe dentro da cabeça do cientista, e sim o que a teoria ou programa de pesquisa, né, ou vamos dizer, programa de pesquisa ou paradigma, oferece como oportunidade objetiva. Tá? Agora, nós vamos abordar a ciência como prática social no nosso terceiro tópico. Tá? O conhecimento científico, gente, é importante que a gente entenda, é realizado por um complexo esforço social. Tá? A ciência, ela envolve um conjunto de técnicas para articular, aplicar e testar as teorias das quais ela se constitui. E isso, naturalmente, não é feito só por uma pessoa, é feito por uma rede de relações altamente complexa que envolve cooperação, que envolve hostilidade e competição, tá? Então, o conhecimento científico, ele é um complexo esforço social. A experiência, ela envolve também, né, uma interferência planejada na natureza orientada pela teoria. Tá? A experiência, ela é também um processo social
complexo. E quando eu estou falando de experiência, eu estou falando da experimentação científica de fato, tá? Ela se trata de uma situação artificial construída para explorar e testar a teoria. Muitos professores, né, trazem um argumento. Eu não quero que vocês entendam fantasia como uma coisa infantil ou ingênua. Mas a fantasia ela é produto de um desejo. Ou seja, a gente tem um desejo de, muitas vezes, esses desejos narcísicos de abarcar todo mundo, né? E alguns professores, eles já estão assim tão desesperançosos de que os alunos possam vir a querer compreender ciência, que eles utilizam todos os recursos possíveis, né, para fazer esses alunos aprenderem. E, naturalmente, né, muitas vezes eles chegam com um experimento, e o experimento é um ponto diferente ao longo do curso, em geral menos chato, em geral envolve uma atividade por parte dos alunos, uma curiosidade, né, de por que aquilo aconteceu. E eles depositam no experimento, né, toda a confiança deles de que aquilo ali é a salvação da lavoura. Por quê? Aí eles começam a trazer, né, essas pessoas começam a trazer argumentos de por que esse experimento funciona. E aí vem um argumento que eu entendo que é incorreto, de que o experimento ele traz a situação para o cotidiano do aluno. A experimentação científica, gente, é um processo complexo, é um processo artificial construído para explorar e testar a teoria. Vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa é você fazer um experimento de física nuclear. A outra é você armazenar lixo atômico. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você fazer um experimento de estática. A outra é você construir um prédio. Uma coisa, tá, é você fazer um experimento de calor específico dos sólidos e a outra é explicar a brisa do mar ou do rio. Isso são coisas completamente diferentes. Por quê, professor? Não são os mesmos princípios? Sim, são os mesmos princípios físicos. Só que esses fenômenos, os primeiros que eu menciono para vocês, o experimento ele é artificial. Ele tem todo um controle. Ele não acontece na natureza, ele é projetado pelo ser humano. O outro acontece na natureza. Entende? Então, é importante que você entenda que o experimento, ele por si só, já é diferente de um fenômeno natural. A experimentação ela surge com Galileu, e muita dessa experimentação é de pensamento. Tá? Por exemplo, o Galileu vai fazer aquela lance lá do plano inclinado, né? Da queda das esferas. Aí ele imagina esferas que são perfeitamente lisas, que são perfeitamente esféricas. Ou seja, ele começa a idealizar e tentar aproximar dessa idealização aspectos do mundo real. Então, para fazer isso, ele precisa, né, construir, digamos assim, uma situação completamente artificial. Essa coisa não aparece, não tem um plano inclinado perfeito na natureza. Não tem uma queda livre perfeita sem resistência do ar na natureza. Tá? Então, uma outra coisa que surge como consequência disso é que a projeção de um experimento necessita que o sujeito tenha formação para lidar com ele. Então, você colocar um aluno para formular um experimento, um aluno do ensino médio, naturalmente ele não vai considerar a mesma coisa do que um físico experimental. Tá? Naturalmente, gente, porque o físico experimental leva em conta muito mais coisa. E essa formação ela vem de diversas fontes ao longo do tempo. Tentativa e erro, leitura de manuais, conversa com os colegas, né? Leitura de livros e artigos. Né? Então, essa formação ela é uma formação complexa. Tá? Também não é uma coisa simples. Eu estou dizendo aqui para vocês que vocês não devem fazer experimento, pelo contrário, vocês devem fazer experimento porque a física, uma das potências da física é a empiria. Tá? Esse aspecto de a gente construir essas situações artificiais para testar as nossas teorias. Agora, se você for aplicar a experimentação, você tem que estudar epistemologia para você fazer uma coisa decente, né? E você não comunicar visões ingênuas de ciência para os seus alunos e para você também não comunicar erros conceituais para os seus alunos, tá bom?
porque isso é a coisa mais simples de acontecer quando você não planeja um experimento adequadamente. A Estela Azevedo, Maria Estela Azevedo, né, ela tem um artigo sobre, capítulo de livro, na verdade, sobre ensino por investigação, e ela vai diferir, né, o experimento da demonstração. Ah, você pega lá o canudinho e bota no esfrega, e bota no quadro, o canudinho foi eletrizado, tarará, né, você joga lá no quadro. Ah, porque eu fiz um experimento. Não, você não fez um experimento. Você fez uma demonstração e essa demonstração ela é bem menos rigorosa em termos de controle do que o experimento, tá? Beleza. Aí o que acontece com os resultados do experimento? Os resultados do experimento, por mais que a convicção individual do indivíduo seja maior, eles devem resistir a procedimentos de teste adicionais, tais como os que ele realiza ou os próprios colegas. Além disso, né, esses resultados dos experimentos são submetidos à publicação e, naturalmente, ao escrutínio público, ou seja, as pessoas podem ler aquele artigo, outros cientistas podem ler aquele artigo, criticar e dizer que tem alguma falha metodológica ou que tem algum processo que pode ser melhorado ou, né, refinado. Então, esses resultados eles podem ser aceitos ou descartados. Tá? Então, um exemplo interessante sobre isso são os experimentos que o homem fez, tá? Os experimentos que o homem fez, né, no século XIX foram descobertos só muito tempo depois, né, do que ele esperava. Né? Ele esperava que o trabalho dele fosse ter um impacto rápido, né, e não teve, mas teve impacto. Tá? Bom, a teoria física, tá? Uma outra potência da teoria física são as expressões em termos matemáticos, tá? Por exemplo, o Galileu ele divide um vetor em componentes e lida separadamente com eles, por mais que de uma forma ainda, como é que eu posso dizer, embrionária, né? O cálculo vetorial ele é posterior a isso, tá? A técnica de Fourier que trata uma forma ondular como uma superposição também, e o Fresnel, por exemplo, tinha matemática, o que não acontecia com Young. A gente já vê aí a diferença, né? O Fresnel teve toda uma aceitação mais fácil porque conseguia se comunicar em matemática, a mesma coisa o Faraday, tá? Uma caracterização objetivista da física inclui o apontamento da disponibilidade histórica. Aqui eu tenho que fazer um apontamento, tá? O próprio Maxwell vai dizer que o Faraday ele era, digamos assim, genial pelo ponto de vista experimental, né? Que é uma das potências da física que eu mencionei para vocês. E, né, ele vai dizer também que o Ampère era genial também, porque ele era o Newton da eletrodinâmica. Então, o Maxwell ele faz esse esforço de síntese, né, entre Faraday e Ampère, por assim dizer. Né? Claro, as ideias são completamente diferentes. O Faraday vem com o conceito de campo e o Ampère vem com o conceito de força. Né? Essa síntese de campo e força só vem com Lorentz posteriormente, mas essa síntese entre matemática e experimentação é o que o Maxwell objetiva ali no trabalho dele, e isso não pode ser considerado longe de uma coisa muito interessante. Tá? Então, uma caracterização objetivista da física, tá? Ele inclui, né, o apontamento da disponibilidade histórica de proposições teóricas, de técnicas experimentais e técnicas matemáticas. Agora a gente vai falar na seção 4, tá? A gente vai falar na seção 4, tá? Sobre o objetivismo apoiado por Popper, Lakatos e Marx, tá? O objetivismo ele foi defendido por Popper e Lakatos. Assim, olha, se você está estudando e está envolvido com a disciplina, porque assim, pode ser que você estude, né, e não esteja envolvido, isso não tem mérito ou demérito algum, né? Esse envolvimento emocional que você vai desenvolvendo, isso daí pode ser várias coisas, né? Eu posso ter também a razão de haver ou não haver, né? Não acho que eu seja a única, né? Isso seria muito narcísico da minha parte, tá? Mas se você está envolvido com esses vídeos, com essa disciplina, tá? O que é positivo, né? Você já deve ter imaginado, quando eu estava falando de objetivismo, a cara do Popper e do Lakatos, né, estampada nele, tá? Por alguma razão. Mas a gente vai agora, digamos assim, sustentar isso
de forma mais explícita. Tá? O que ele foi defendido por Popper e por Lakatos? O conhecimento objetivo é independente da afirmação de qualquer pessoa que sabe. É um conhecimento sem conhecedor. Tá? Ele não precisa de um conhecedor. Tá? Imagina só se a gente fosse referendar o conhecimento científico com base... a maioria das pessoas sabe o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico nem existiria para início de conversa. Né? Se você pegar o número aí de doutores e estudantes em física, por exemplo, no mundo, essa proporção não é nem de longe maioria. Né? Na verdade, é uma grande minoria de pessoas. Então, é por isso que a gente fala de um conhecimento sem conhecedor. Tá? É um conhecimento que está lá, público, e que você pode se apropriar dele, mas é que ele não depende de um conhecedor. O Lakatos, ele apoiava o objetivismo popperiano. Tá? Por quê? Ele defendia a ideia de conhecimento legítimo e afirmava que tinha distorções de conhecimento em mentes individuais. E aí é por isso que o Popper ele vai procurar por esse critério de demarcação entre o que é ciência e o que não é ciência. Tá? É uma consequência dessa noção de objetivismo. Porque se a gente considera que o conhecimento é objetivo, eu posso objetivamente olhar esse conhecimento e criar uma demarcação entre o que é ciência e o que não é. Tá? Porque o Lakatos ele vai defender também a ideia de que o valor cognitivo de uma teoria não tem a ver com a influência psicológica na mente das pessoas. Como eu acabei de dizer para vocês, imagina só, né? Você pega, né? Muitas pessoas ficam chateadas, magoadas com isso, ressentidas. Eu entendo o ressentimento dessas pessoas e se for o seu caso, eu também compreendo. Né? Ah, porque o Carlinhos Maia tem 1 milhão de seguidores, não sei o quê, e o cara que faz um vídeo de ciência só tem 10 mil. Gente, mas é claro, é claro. Essas duas pessoas estão falando de coisas diferentes. Uma está falando de uma vivência cotidiana e a outra está falando da mediatização de uma vivência cotidiana por meio de conceitos científicos. É totalmente diferente, isso requer mais esforço para compreender. Tá? Você fala das amenidades da sua vida também, você fala em tomar uma na sexta-feira, você fala em se divertir, você fala em sair para balada para conhecer uma pessoa nova, você fala de você sair com o seu cônjuge para comer uma pizza lá no CR da Turiano, por exemplo. Tá? Você também fala disso. Tá? Então não tem nada de essencialmente mais nobre. Agora, de mais difícil, né, de valor cognitivo, é mais difícil aprender física do que você discutir aspectos do senso comum. Né? Afinal, né, esse senso comum ele é introjetado na gente desde a nossa, né, vida mais tenra. Né? Desde que a gente é pequenininho, essas coisas são introjetadas em nós. Então, eu compreendo a sua angústia, porque você sente que você está numa sociedade ignorante. Tá? E, de fato, a gente tem indicadores, né, educacionais que nos mostram que a gente não está na melhor situação do mundo. Tá? Mas, enfim, né, eu estou fazendo esse debate aqui porque eu creio que é importante que você entenda a natureza do seu ressentimento. Você tem um desejo de que, né, a sua sociedade fosse mais evoluída, até porque você é professor e você acredita que, né, se você não acredita como professor que o esforço que você está fazendo ele objetiva a formação de alguém, né, você está ganhando dinheiro para viver de uma forma pouco autêntica. Né? Ou você já é uma pessoa completamente pessimista. De toda forma, não sei se parece ser a forma mais saudável de encarar o mundo, a menos que você, né, goste de sofrer. Tá? Enfim, né? O valor cognitivo de uma teoria não tem a ver com a influência psicológica na mente das pessoas. Né? Caso contrário, ninguém seria terraplanista. Tá? Por último, Marx, né? O materialismo histórico é uma teoria objetivista. Por quê? Porque ele se aplica à sociedade como um todo e ele vai afirmar também, né? O Marx e o Engels vão afirmar que é o ser social que determina a consciência do homem. Tá? É essa vivência social que, por meio da atividade, né, vai fazer com que o homem se torne consciente. Tá? Vai dizer também que os indivíduos nascem em uma estrutura social pré-existente que eles não têm capacidade de escolha. E a consciência se forma a partir dessa atividade, do trabalho. Né? O trabalhador vai desenvolver determinadas formas de pensamento, de consciência, que são, né, alinhadas às atividades que ele desenvolve e também que estão associadas à macroestrutura socioeconômica
em que vive, tá? E é por isso que o materialismo histórico ele é uma teoria objetivista. Mas vamos passar agora para a segunda parte da aula, em que a gente vai falar dos relatos históricos objetivistas das mudanças teóricas da física. É sempre bom ressaltar, né, que esse curso ele se baseia nesse livro aqui. Tá? Esse capítulo que nós acabamos de discutir, tá, é o capítulo 10, Objetivismo. A gente vai agora discutir o capítulo 11. Por que eu faço isso, gente? Eu vou reforçar aqui o que eu já falei em aula. Né? Porque tem algumas pessoas que gostam de assistir esses vídeos e tal, né, de formação, mas não estão acompanhando a aula. Eu estou usando o que a gente chama de metodologia de sala de aula invertida. Na hora de você ir para casa, né, você assiste a aula. Tá? E na hora de ir para a aula, você faz as atividades que você faria em casa para, entre aspas, exercitar, na falta de uma palavra melhor. Já estou construindo aqui uma palavra melhor, um termo melhor. Mas o que eu falo exercitar? Você vai desenvolver o seu conhecimento acerca disso, mobilizando conhecimentos prévios e mobilizando esses conhecimentos novos, de maneira que você se adapte a essas situações que são colocadas. Então, você fazer um mapa conceitual, você fazer um questionário, você fazer uma nuvem de palavras, requer que você pense, e quando eu falo pensamento, eu estou falando pensamento na forma predicativa, do conhecimento, que é linguística, e operatória também, que está implícita na ação. E você vai ter que mobilizar conhecimentos que estão conscientes ou inconscientes na sua mente, tá? Para você alcançar um estágio em que você tenha uma compreensão acerca dessas coisas. E por que eu pensei em fazer ao contrário? Porque lá na sua casa, quando você está um dos momentos mais importantes, que é, de fato, essa questão, você não tem com quem tirar dúvida. Você pode tirar dúvida com um colega, você pode até mandar mensagem para mim no WhatsApp, mas, em geral, não é uma coisa que você gosta de fazer, até porque não é uma forma muito interessante, muitas vezes, de se comunicar, mesmo que por áudio. Tá? Então, eu coloco esses vídeos, né, que justamente seria o conteúdo que eu abordaria em aula, que é um resumo do livro, né, para que facilite a sua leitura. O objetivo não é que você só me escute, mas que facilite a sua leitura e a relação entre as partes. É que ele seja uma preparação para você pegar o livro. E o livro, ele é uma preparação para outras leituras. Então, eu estou abrindo caminhos aqui, né, criando condições para que você também abra os seus próprios caminhos. Né? Então, leia o Popper, leia o Kuhn, leia o Lakatos. Né? Agora, claro, isso não vai acontecer sem um envolvimento afetivo, né, com o curso. Tá? Pode até ser que aconteça, mas é muito difícil, né, que aconteça com base na força do ódio ou da obrigação. Tá? Que você vá além, né, vamos dizer assim. Essa segunda parte, que a gente vai falar os relatos históricos, objetivistas das mudanças teóricas da física, ela começa com uma sessão em que aborda as limitações do objetivismo do Lakatos. Tá? Bom, o Lakatos, tá, ele vai defender aí, por meio da metodologia dos programas de pesquisa, tá, a ideia, né, de que a ciência é objetiva, né, naturalmente, mas esse objetivismo do Lakatos ele tem algumas limitações. A primeira delas é que o Lakatos não oferece nenhum relato de mudança de teoria. Que isso? Né? A metodologia dele envolve decisões e escolhas dos cientistas. Caramba! Mas se são escolhas dos cientistas e decisões, essas decisões são realizadas no campo individual. Bom, tudo bem, beleza, né? Mas isso envolve a heurística positiva e a heurística negativa, que novamente vão ser aplicadas por pessoas, tá? A segunda limitação é: os cientistas sabem do que se trata um programa de pesquisa ou não? Provavelmente não, tá? O próprio Lakatos, ele tem uma frase que é interessante, e eu lembro de um amigo meu lá, o Everton Graneman, que ele fazia doutorado na época lá na física, e ele passou lá pelo corredor em que a gente tinha aula no ensino. Ele passou bem no momento em que eu estava falando essa frase do Henri Lakatos, e pareceu que era uma frase minha, porque ele passou de relance, né? E aí depois eu expliquei para ele, cara, essa frase não é minha, essa frase é do Lakatos. E ele vai dizer que os físicos sabem tanto de epistemologia quanto os peixes sabem de hidrodinâmica. E nem por isso os peixes deixam de nadar, entende? Não é porque um físico
em geral, não compreende epistemologia é que ele não sabe fazer ciência. Pelo contrário, né? Ele sabe fazer muita ciência, por mais que ele não saiba epistemologia. Tá? Então, vamos tratar como possibilidade, né? Embora o próprio Lakatos tenha afirmado isso com um aforismo, né? Assim, para mim, tá, gente? Minha forma de perceber, o aforismo e a ironia são as formas mais fortes de você colocar uma ideia. Bom, cara, porque assim, se você está dizendo um aforismo, você está resumindo em poucas palavras, numa sentença categórica muito forte, uma ideia. Então, para você fazer isso, você tem que ter muita convicção daquela ideia. A mesma coisa a ironia. A ironia, eu acho que vai até um passo além do aforismo, porque ela envolve humor, ela envolve até um pouco de ridicularização, né? Então, se você está disposto a ridicularizar uma ideia, né, ironizando com base em uma outra ideia, né, porque você tem muita convicção do que aquilo ali está certo, né? Então, você se abaixou e acabou deixando o fundo à mostra, né? Porque você pode sofrer um ataque ou, como o pessoal fala, uma invertida, tá? Então, vamos considerar que, por mais que o Lakatos tenha trazido esse aforismo, né, é uma possibilidade de que os físicos não saibam do que se trata um programa de pesquisa. A outra, né, é que eles saibam, vamos considerar que eles saibam também, mas como é que eles saberiam de algo que só foi criado depois deles? Porque o Lakatos, ele fala, né, ali no século XX, de 200 anos de física. Ou seja, então, 200 anos de física, dali em 1800, é o século... vamos contar aqui, né? Século XX, 1900 e pouco. 1700 é o século XVIII, né? 1900 e pouco para 1700 e pouco, século XVIII. É aí que o Lakatos marca o início da, entre aspas, física moderna. Tá? Agora, como é que, por exemplo, o Galileu vai saber o que é um programa de pesquisa se o programa de pesquisa foi criado depois dele? Tá? Então, a metodologia dos programas de pesquisa não explica também, né, as mudanças. Porque o Lakatos, ele não quis ditar as escolhas dos cientistas. Então, se elas dependem dessas escolhas individuais, o relato do Lakatos não é objetivista. Então, o Lakatos, ele se pretende objetivista e ele traz uma noção altamente individualista em algumas das justificativas dele. Então, o Chalmers, ele propõe, né, que para fazer um relato objetivista, com base nos programas de pesquisa, a gente tem que mudar algumas argumentações nos programas de pesquisa. Porque qual era a principal crítica que o Lakatos estava tentando se defender? Bom, olha, então, se a metodologia dos programas de pesquisa, ela tem que ser adequada à ciência para descrever progressivamente. Aí ele traz a primeira defesa dele. Olha, na verdade, a gente não tem como prever o que vai acontecer no futuro. A gente só tem como prever o que vai acontecer no passado, né? Desculpa, prever o que vai... A gente só tem como rever o que já aconteceu no passado, né? A gente prevê para frente e rever no futuro, no passado. E aí, né, a metodologia dos programas de pesquisa, ela é retroativa. Um dos primeiros argumentos do Lakatos é um argumento razoável, né? Agora, o que ele não se deu conta é que como ele não queria ditar as escolhas dos cientistas, é que o relato dele não estava sendo objetivista. E o Chalmers traz uma ideia que parece muito mais frutífera para nós, né? Que é a ideia que a gente vai discutir na seção 2 agora, das oportunidades objetivas. Tá? Então, o Lakatos vai dizer que existe uma variedade de oportunidades para o desenvolvimento de uma teoria em um dado ponto da história, ou seja, século XIX, o que tem ali é o que tem ali. Século XXI, o que tem ali é o que tem ali. A gente vive esse momento agora, por exemplo, com a teoria das supercordas. Não tem tecnologia disponível, não tem experimentação disponível para comprovar essa teoria. Pode ser que isso aconteça no século XXIII, né? Mas ninguém poderá dizer no século XXIII, nossa, olha lá no século XXI como eles eram imbecis, né? Não conseguiram ver isso, né? Mas, na verdade, historicamente, a gente não tem essa oportunidade agora. Claro, né, eu acabei de dizer para vocês que é retroativo. Eu estou tentando trazer um exemplo hipotético, naturalmente, né, que mostre para vocês qual é o conteúdo dessa ideia. Mas vamos voltar agora, né, o século XVII, tá? 1600 e pouco, século XVIII, 1700 e pouco. Tá? Nessa época, né, a gente vai discutir isso posteriormente, tinha, e eu vou trazer um exemplo que eu tenho trazido já em outras aulas, tinham dois paradigmas, não, tinham dois programas de pesquisa que entendiam a carga elétrica de duas formas diferentes.
Um programa entendia com 2 cargas elétricas, que era ali, vamos classificar como programa francês, o Lombe, o Dufay, tá? E a Dufay, o que a gente chama é aquele que a gente chama de Dufay, tá? É só a pronúncia adequada do nome dele. E tinha também o programa estadunidense lá com o Franklin, né? Em que ele vai considerar uma carga somente, né? O excesso ou a falta. Não tinha, gente, até o século XIX, como descobrir, né, se de fato era uma carga ou se eram duas, porque a gente não tinha dados, né, sobre descargas elétricas e sobre. Não tínhamos também uma teoria atômica da matéria. Então, a gente não tinha como saber quem é que se movimenta ou não, né, e como essa carga está distribuída, como é que é o movimento. Então, nem o próprio sentido, que a gente chama de sentido, entre aspas, real da corrente elétrica, né, a gente não tinha como saber. Então, né, por quê? Porque não tinha a oportunidade objetiva disponível para esses cientistas, tá? Então, já que existe uma variedade de oportunidades para o desenvolvimento de uma teoria, isso só vai se dar com coisas que forem objetivamente disponíveis. Então, no século XIX, no século XVII ou no século XVIII, essas ideias, né, mais precisamente no século XVIII, essas ideias ainda não estavam objetivamente disponíveis para esses cientistas. Tá? O segundo aspecto acerca das oportunidades objetivas é que o grau de fertilidade ele significa a conglomeração, a junção de oportunidades presentes num programa de pesquisa em um certo instante de tempo. Ou seja, quanto mais oportunidades um programa de pesquisa tem num certo instante de tempo, mais fértil ele tende a ser. E esse grau de fertilidade ele mede a proporção em que ele contém oportunidades objetivas para o desenvolvimento ou extensão de linhas investigativas. Um exemplo. Por exemplo, o Galileu, nas teorias dele, ele consegue unificar matemática, física e astronomia de forma fecunda e significativa. Por quê? Porque ele abre outras linhas de investigação. O segundo exemplo é o eletromagnetismo e a relatividade. A teoria do Einstein tinha maior grau de fertilidade que a do Lorentz. Por quê? Porque a do Einstein tinha afirmações gerais sobre espaço-tempo, enquanto a do Lorentz se encorava na teoria eletromagnética. E essa vinculação aí a afirmações gerais sobre espaço-tempo abriu novas linhas de investigação. Terceiro exemplo, teoria ondulatória e teoria corpuscular da luz. As oportunidades objetivas para a teoria corpuscular em 1810 eram muito maiores. Tá? Por quê? A dinâmica de corpos rígidos era mais desenvolvida que a teoria dos meios elásticos, ou seja, né, se você for comparar a teoria corpuscular com a teoria ondulatória, a teoria corpuscular ela se baseava na dinâmica de corpo rígido, enquanto a teoria ondulatória, na época, era entendida como associada ao meio elástico. Existia um obstáculo substancialista, como diria Bachelard. Tá? Uma onda só pode se propagar no meio mecânico. Então, ondas em meios mecânicos são descritas por teoria de meios elásticos. Tá? Então, 1810, a teoria corpuscular tinha um grau de fertilidade muito maior, né? Justamente porque a dinâmica de corpos rígidos era bem mais desenvolvida que a teoria de meios elásticos. Tá? Bom, vamos lá. O Chalmers ele mesmo vai apontar algumas dificuldades que essa ideia traz. Ele vai dizer que o conceito é muito vago para uma medida quantitativa, né? Que quanto mais vago for o programa, então, mais grau de fertilidade ele tem. Tá? Ele vai dizer também que podem dizer que esse trabalho dele não tem valor para o historiador, pois as oportunidades somente vêm à luz depois que são aproveitadas e que isso só pode ser analisado em retrospecto. Portanto, ele não foi muito mais longe do que o Lactich. A defesa do Chalmers quanto a essa ideia, né, é basicamente que realmente não tem como, né, ele estabelecer uma comparação quantitativa entre dois programas de pesquisa, né, e que a comparação é de fato qualitativa. Ele vê isso aí, né, beleza, ele aceita essa crítica, ele diz assim, ó, não dá para fazer uma medida quantitativa, beleza, é isso mesmo. Tá? Aí, né, quanto à crítica de ser vago, né, o seu programa de pesquisa, né, ele vai dizer que esses cursos de ação vagos não contam como oportunidades. Por quê? Porque o próprio Lactich vai dizer que um programa de pesquisa deve prever fatos novos. Então, ele diz que essa crítica não é uma crítica válida. Tá? Por quê?
Porque ancorado ao grau de fertilidade, né, está a ideia de que a teoria tem que prever fatos novos. Não é só ter um programa amplamente geral se esse programa não prever fatos novos. Bom, não tem valor para o historiador, pois as oportunidades somente vêm à luz depois que são aproveitadas. Aí ele traz, né, alguns exemplos, né, também para discutir essa questão. Tá? Vamos lá. O primeiro exemplo é que a física de Arquimedes poderia ter sido usada na dinâmica, mas não foi. Galileu foi quem aproveitou. Ptolomeu e Alhazen forneceram oportunidades para o desenvolvimento da ótica que não foram aproveitadas até Galileu e Kepler. E o Ronchi, né, ele existe aqui, né, produção de lentes que apareceram, né, entre 1820, 1280 e 1825, né? Já o primeiro telescópio aparece em 1590. Esse historiador vai apontar isso, né? Por que a gente demorou 3 séculos para pôr uma lente na frente da outra? É uma pergunta. Se a oportunidade estava lá. Então, essa ideia de que não tem valor para o historiador, né, ela não seria correta, porque existem exemplos claros de que as oportunidades estavam lá, mas elas não foram aproveitadas. Tá? Então, não é só depois que a oportunidade é aproveitada que a oportunidade objetiva tem um valor. Então, tá aqui, exemplos claros, né? Lentes aparecem entre o século... Desculpa, aqui eu mencionei uma data errada, eu confundi aqui quando eu escrevi. Aparecem no século XIII e o primeiro telescópio aparece no século XVI. Como é, se a gente já produzia lentes, como é que a gente demorou 3 séculos para pegar uma lente e botar na frente da outra? Né? Estava lá o tempo todo. A mesma coisa, né? Ptolomeu e Alhazen fizeram desenvolvimentos aí na ótica que não foram aproveitados até Galileu Kepler. E olha que o Ptolomeu é do século... deixa eu confirmar aqui, mas acho que ele é do século II. Tá? Ó, que eu vou colocar aqui, vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Ptolomeu. Matemático, aqui, ó. Ele nasceu 100 depois de Cristo e morreu 170, tá? Ou seja, século II. O Galileu morreu em 1642, mesmo ano que o Newton nasceu, isso não tem nada a ver, apenas uma coincidência, né? Não vamos nos transformar no Galvão Bueno, né, na Copa do Mundo, que o Brasil está perdendo o jogo. Ele, não, mas porque lá em 1900 e bolinha, o Brasil estava perdendo e virou. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só usei como critério de lembrança, né? Ou seja, o Galileu nasceu no século XVI e morreu no século XVII. Ou seja, 15 séculos, né, para aproveitar, né, as oportunidades objetivas. Né? A mesma coisa da física de Arquimedes poderia ter usado na dinâmica, mas o Galileu, né, que foi que aproveitou. Então, vocês vejam, né, essa argumentação, né, segundo Chalmers, é uma argumentação inválida, porque as oportunidades objetivas vão aparecer mesmo que elas não sejam aproveitadas. E que só pode ser analisado em retrospecto, beleza, ele concorda, é isso mesmo, é assim como Lactus colocou. Tá? E aí ele vai dizer ainda que a inconsciência, a inconsciência do grau de fertilidade é uma fraqueza e não uma força, porque a ciência ocorre, né, apesar disso. É o argumento dele. Aí a gente vai terminar aqui, né, a aula fazendo alguns relatos objetivistas aqui das mudanças teóricas. Vou pegar um caso na física moderna, que ele traz. Então, caso haja oportunidade objetiva para o desenvolvimento de um programa, mais cedo ou mais tarde, algum cientista ou grupo vai se aproveitar dela. Tá? Então, independentemente dela, se ela existe, independentemente do tempo que vai demorar, alguém vai se apropriar. Tá? Quanto mais oportunidades objetivas de desenvolvimento, maior a chance de um programa ultrapassar o rival, porque ele vai tender a aproveitar essas oportunidades. Um programa com alto grau de fertilidade pode dar em nada, pois é preciso haver garantias de que as oportunidades, quando aproveitadas, dão frutos. Isso significa o quê? Prever fatos novos. Vamos pegar como exemplo aqui a teoria do vórtice do Kelvin. Tá?
essa teoria, né, ela supunha que os átomos e moléculas são vórtices, tá, ou vórtices, num éter elástico e não viscoso. Né? O Maxwell traz um outro modelo, né, mais interessante, que é suplantado, que suplanta, desculpa, essa teoria dos vórtices do Kelvin. Tá? Então, é preciso levar em conta o sucesso na prática, ou seja, a previsão de fatos novos. E por que o Maxwell suplanta? Porque ele prevê fatos novos. Tá? Então, existe uma relação íntima entre o grau de fertilidade e a predição de fatos novos. Lembrem-se disso. A previsão de fatos novos pode resultar em novas oportunidades objetivas. Um exemplo claro disso são o Hertz e as ondas de rádio. Tá? Como é que esse programa, tá, oferece novas oportunidades objetivas, tá? O Hertz, né? A gente vai discutir isso também um pouco mais de detalhe na aula sobre eletromagnetismo, mas em linhas gerais ele vai concorrer a um concurso, né, pela Academia de Ciências de Berlim, que oferece aí dinheiro, né, e condecorações para quem mostrar aí a existência de ondas eletromagnéticas, né? Que era uma previsão já devido a Fitzgerald a partir da teoria de Maxwell. Ela se materializou a partir da predição nova da teoria eletromagnética. Tá? Ou seja, tinha uma predição nova. E aí surge a oportunidade para investigar as propriedades de ondas eletromagnéticas, medir velocidade da luz de formas novas e precisas, desenvolver microondas como investigação nova das propriedades da matéria e uma outra, várias gamas. Quando o Hertz descobre as ondas de rádio, ele abre uma gama de novas possibilidades objetivas de investigação. Tá? Bom, nesse sentido, um programa com núcleo firme coerente e com oportunidades para progredir se desenvolve de maneira coerente quando as suas oportunidades são aproveitadas. E, naturalmente, o grau de fertilidade aumenta se há predições novas. Tá? Porque aí cada predição nova oferece uma nova oportunidade para você descobrir diversas coisas. E quando as linhas não prevêem fatos novos, elas tendem a desaparecer, né? Que é o contrário disso. Não prevê fato novo, ela vai desaparecer. Então, o programa newtoniano. Tá? A lei do inverso do quadrado da distância no núcleo firme se sustenta e leva a predições novas. Então, por exemplo, uma lei do inverso do cubo, ou o inverso da quarta potência, elas deixam de ser usadas. O próprio Newton tentou algumas modificações quando ele teve um problema lá em lidar, né, com alguns modelos teóricos que ele queria desenvolver e, salvo engano, né, um dos problemas da órbita da Lua ele não conseguiu e ele tentou alguma modificação ali nesse processo. Ele foi melhorando os modelos dele e então ele chegou naturalmente, né, na conclusão de que o inverso do quadrado da distância servia que o modelo que ele tinha lá era um modelo inadequado e que precisava ser reformulado. Ele não precisou mudar a lei, essa linha de investigação ela deixou de ser usada. Tá? Alguns comentários de advertência para a gente finalizar, é a quarta sessão do livro. Né? A ciência evolui com intervenção de seres humanos. Tá? Essas oportunidades objetivas são aproveitadas pela aplicação das habilidades dos cientistas. Tá? Então, é uma intervenção no ser humano. O processo de mudança, no entanto, transcende as intenções conscientes e decisões individuais dos cientistas. Tá? A mudança ela é objetiva, embora as oportunidades objetivas, que também são objetivas, sejam aproveitadas por indivíduos. Tá? E como nenhum cientista sabe todo o campo de conhecimento, os cientistas nunca estão cônscios de todas as oportunidades objetivas que a ciência oferece. Não se pode garantir também que a descrição feita por Chalmers seja de fato válida, pois pode ser que as influências externas à ciência acabem definindo mais que as internas. Bom, gente, quanto a isso, né, nós vamos ter algumas discussões ainda, né, vamos falar aqui de realismo representativo na aula 8 e vamos falar do anarquismo epistemológico na próxima aula. A gente vai debater um pouquinho, mas qual é a influência externa da ciência, a influência interna da ciência? Porque tem diferentes visões acerca disso, tá? No entanto, né, por hoje, a gente finaliza a aula, né, e defende, né, que, assim como Chalmers, a ideia de que a ciência é um corpo objetivo de conhecimento. Um forte abraço para vocês e até mais.